A gente vai começar falando de saúde e esse tema é um tema que eu tenho sempre recebido muita solicitação de telespectadores, tanto as mulheres quanto os homens. O reumatismo, um termo muito usado antigamente. Hoje quase a gente não ouve as pessoas no dia a dia falando de reumatismo, mas as pessoas mais maduras ainda falam muito de reumatismo. E elas estão se referindo a doenças que afetam as articulações, os músculos, ligamentos, tendões, o esqueleto, na verdade, as dores pelo corpo, né? Agora, eu descobri que o reumatismo acomete mais as mulheres do que os homens. E apesar de ser mais comum em pessoas com idade avançada, essa doença também pode aparecer em qualquer faixa etária, tá? E ela existe sim, o nome, pelo menos até onde a gente pesquisou, é reumatismo e existe até na infância. Provoca dor, algumas vezes deformação, limitação dos movimentos. As dores reumáticas podem acometer também órgãos internos, como o coração e os rins, mas aí são coisas diferentes. A gente vai tentar entender melhor o assunto com ela, que é reumatologista, a doutora Tatiana Tardivo. Seja bem-vinda, muito obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Muito bom te receber. Vou sentar aqui do seu lado, doutora. A gente tentar entender o que é reumatismo. Legal. Né? Antigamente a gente ouvia falar mais, hoje em dia eu ouço muita gente também falando dessas dores como fibromialgia, porque não sabe bem a causa. Na verdade, o reumatismo é um nome popular, né? Muita gente usa ainda para as doenças reumatológicas e a gente divide entre as doenças osteomusculares, que são as das articulações, né? Vem da idade, é uma coisa mais progressiva, e as doenças autoimunes, que é essas que pegam o coração, o rim, que a gente que são mais imunomediadas, que a gente fala, que são duas áreas diferentes do reumatologista cuida, né? No caso. Tem um reumatismo que eu até falei na introdução que acontece como uma doença aguda e que às vezes acontece na infância. Sim, tem crianças que podem ter artrite idiopática juvenil, por exemplo, ou mesmo lúpus. Geralmente são doenças imunomediadas e pegam as articulações, podem pegar pele também e são mais graves, né? A gente tem que tomar mais cuidado para cuidar. O lúpus, ele tem começo, meio e fim, não. Ele requer tratamento a vida toda. Ele é uma doença crônica. E a outra artrite? Então, a idiopática juvenil, ela pode parar na adolescência e não existir mais durante a fase adulta, ou ela pode continuar com o paciente. Em algumas situações pode acometer órgãos como o coração, por exemplo. Tem gente adulta que fica com problema de coração causado pela artrite juvenil? Daí é já pela febre reumática, que também é uma doença autoimune, né? Que pega as articulações na infância, geralmente pós-doença por estreptococo, né? Bacteriana ali da garganta e tal. E daí sim pode acometer o coração, né? As válvulas aí do coração. Importante também, até os mais velhos ficarem bem atentos, né? Às vezes a gente reclama e fala, hoje em dia a gente não consegue comprar um antibiótico, porque não é para tomar antibiótico sem prescrição médica, até porque de repente você está tentando tratar uma bactéria e com antibiótico errado, que evolui para alguma coisa tão séria como uma febre reumática e afeta um órgão tão importante quanto o coração. E daí é para a vida toda, né? Tem que cuidar a vida toda. Mas vamos falar dessas dores que vocês me pediram tanto, que eu sei que tanta gente sente, né? Normalmente, eu disse, você acabou de confirmar que pode ter na infância, mas normalmente em mulheres e mais velhas. As mais velhas. Por quê? Porque, na verdade, a doença mais comum que a gente tem isso é a osteoartrite, que é a artrose, né, comumente como a gente fala. E ela vai vindo com a idade mesmo, é a degeneração da articulação, da cartilagem, isso vai gerando uma lesão a longo prazo e a articulação vai ficando menor, vai ficando com menos líquido e daí a gente tem a famosa artrose, que vai gerar dor, né? Então, se você tem uma artrite e não trata, é ela que vira artrose. Quando a gente vê, normalmente, uma pessoa bem idosa na rua já com o joelho afastado, né, aquela perna já tortinha, é porque virou artrose, é isso? É uma artrose, provavelmente. Daí tem da artrite, né, e pode ser artrite, na verdade, a gente caracteriza também entre a autoimune ou a não autoimune, a degenerativa. Essa degenerativa tem como a gente segurar, retardar a progressão dela ou evitar e até curar? Geralmente ela é genética, então a gente vê família, né? Geralmente os pacientes chegam no consultório e falam, minha mãe também tem, eu tô com medo de ter, então é uma coisa bem genética, mas a gente pode evitar dependendo de como que a gente cuida dessa articulação.
Por exemplo, o joelho, se a carga, como é que você faz esforço, peso, o exercício físico muito importante para segurar a articulação no lugar, a musculatura. Então, tem essas coisas que a gente realmente pode fazer para evitar que isso progrida de uma forma rápida. Ontem a gente falou, era o dia da conscientização de obesidade mórbida infantil, mas a obesidade como todo, ela afeta muito as articulações da gente, né? Você falou ainda há pouco da sobrecarga, e uma pessoa obesa, ela tem então mais tendência a ter artrite. Porque ela faz mais sobrecarga naquela articulação vai sofrer mais para caminhar, para sentar, para levantar. Isso vai gerando atrito e vai fazendo com que possa evoluir para uma artrose no futuro. A gente fala muito aqui, e eu estimulo muito quem está em casa, você que está em casa sabe disso que eu pego no pé, da importância do exercício físico. Por um outro lado, eu que faço exercício físico todos os dias, faço bastante musculação, eu sei que quando a gente também exagera um pouco, a gente sente o joelho, né? Ele sofre um pouquinho. Sim. Qual que é a dose disso? O exercício, ele é indicado mesmo assim para as articulações? Ele tem que ser bem orientado, na verdade, esses exercícios ser específicos para isso, né? Então, assim, não dá para você exagerar e querer fazer uma corrida, uma maratona. Isso geralmente vai fazer sobrecarga naquela articulação. Então, atletas maratonistas, atletas de corrida, estão sobrecarregando a articulação? Estão sobrecarregando. Geralmente, eles vão ter alguma lesão a longo prazo. Olha, gente, que interessante, né? Às vezes o que a gente acha que é super bom é um risco para a saúde. Então, por exemplo, quem faz uma corrida, quem faz um triatlon, quem faz muita atividade aeróbica, tem que fazer uma musculação para melhorar. Bem orientada e tem que ser feita direitinho, né? Porque você tem que saber os músculos e todos aqueles que vão segurar aquela articulação que você bota mais sobrecarga. Agora a gente fala muito de joelho, que eu acho que é a queixa principal, todo mundo tem muita dor. Joelho, quadril e pés, né? Mas a gente tem muitas articulações pelo corpo. Sim, E aí, na verdade, essas doenças reumáticas aí, né, porque a gente pega tudo, né? Osso, músculo, tecido conjuntivo, falando das colagenoses, o lúpus é uma colagenose. Mas o principal mesmo que a gente acaba cuidando é a articulação, né? E a artrose de joelho é a mais comum, né? 4% da população brasileira na última análise tem artrose de joelho. E o que a gente faz se ela já está instalada? Estou com uma artrose no joelho. Eu imagino que essa pessoa tenha dor e dificuldade para caminhar essa escada. Sim, e daí a gente vai cuidar dependendo de como que ela tá. Ou vamos desinflamar ela, se ela está inflamada, aquele joelho inchado, com líquido. E daí vem a avaliação do especialista, né, para fazer isso. E se o paciente não está com tanta dor inflamatória, a gente vai orientar os exercícios. Existem alguns colágeno, né? Você também fala aqui do colágeno. Eu falo bastante. Eu falo até de um composto que tem colágeno, tem o magnésio, a vitamina, o cálcio, né? E a vitamina D3. Então, o colágeno tipo 2, ele tem uma ação aí também que a gente pode acabar usando. Então, tem alguns outros, né? Dependendo de cada caso, a gente vai seguir com esse bloqueador, né? Da artrose. Não bloqueia 100%, mas está ajudando a gente ali. A gente usa analgésico, modulador de dor central, e daí vai de cada caso, né? Pode fazer infiltração também, é uma coisa que a gente faz dentro da articulação, ácido hialurônico. Então, tem várias coisas. Essas infiltrações, elas dão um resultado? Assim, você tem mais ou menos um percentual do quanto a pessoa consegue sentir melhora? Então, isso vai depender do grau da artrose de cada um, né? A gente tem um grau de 1 a 4. Geralmente, os estudos baseados em evidência são de 2 a 3, né, a eficácia, e esses pacientes têm até 70% de melhora. Então, é uma coisa que ajuda nesse perfil de paciente, né? Agora, qual é a diferença do reumatismo para a fibromialgia, que até falei no comecinho? Então, fibromialgia é uma doença reumatológica, mas ela é uma doença, na verdade, que a gente não vê um exame clínico. A gente não olha para o paciente, faz um raio-x e tem alguma coisa. O exame de laboratório não dá alterado. Na verdade, a gente acredita hoje em dia em alterações de substâncias cerebrais que elas vão induzir o paciente a sentir mais dor do que um paciente comum, uma pessoa comum. Então, a gente sente uma dor X, ele vai sentir 10 vezes essa dor em relação àquilo que a gente está sentindo. Então, ele tem mais sensibilidade à dor. E isso geralmente é de ação central. Isso a gente já sabe a causa dessas substâncias? Então, tem bastante investigação sobre isso. A gente sabe que a substância P, por exemplo, é uma que é alterada e vem se estudando muito isso, mas ainda é um campo ainda que a gente está se aprofundando, né, nessa parte científica. Há mistérios ainda na medicina, né? Eu falo que a medicina está em constante evolução, por isso que a gente precisa
sempre procurar um médico estudioso, dedicado à profissão, né? Hoje a gente tem uma confusão tão grande, porque a gente sabe que nem todo excelente profissional consegue a evidência que as redes sociais o deixam, né? Então a gente precisa ficar muito atento. Por isso que eu estou conversando com uma boa médica, uma boa reumatologista, porque a gente realmente precisa de informação segura. E eu sei que muitas vezes a gente recorre também à internet, né, para buscar a resposta. E, gente, nada substitui uma avaliação séria com um bom médico. Isso é muito importante você saber. O reumatismo, então, ele é diagnosticado através de exame clínico e laboratorial? Geralmente eu brinco com o paciente que a gente tem critérios. Porque como as nossas doenças são sistêmicas, os reumatologistas do mundo, existem os europeus e os americanos, eles fazem critérios diagnósticos para a gente saber, juntando o exame laboratorial com o exame físico e o sintoma do paciente, para a gente fechar um diagnóstico. Então, por exemplo, o lúpus, ele tem vários critérios, com vários exames, e a depender do que o paciente, a gente coloca ele numa tabela, e a depender disso, ele vai ter o diagnóstico de lúpus ou não. Então, a gente usa isso como norteio, né, para as nossas doenças, porque existem doenças muito raras também que a gente trata, né? Então, miopatias, doenças de músculo, essas coisas são mais raras, então a gente tem todos esses critérios juntos para tratar. Nossa, é difícil chegar num diagnóstico de uma doença rara para conseguir tratar, né? Enquanto isso, o paciente acaba sofrendo muito e fazendo outras coisas que não vão dar resultado. E muita gente chega depois de muito tempo, né, no consultório. Isso, espondilite anquilosante, que é uma doença que pega a coluna, tem pacientes que demoram de 4 a 8 anos para o diagnóstico. Isso em literatura, né? Isso é dito em literatura. Porque tem aquela dor nas costas, né? Que vai e volta, e daí o paciente ele começa com isso e até ele evoluir para uma doença que ele não consiga mais se movimentar, às vezes demora muito tempo. E o diagnóstico acaba demorando bastante. E quanto mais tempo a gente demora para fazer um tratamento em relação à dor, pior normalmente essa dor fica? Pior, na verdade, os efeitos, né, adversos da doença, né? Então, mais artrose você vai ter por causa da doença, mais problemas sistêmicos. Então, é super importante procurar, né, quando você tem dor, quando você tem alguma queixa, procurar um médico para investigar, né? O tratamento da artrose pode ser cirúrgico? Pode, né? Em casos mais severos. Existem pacientes, por exemplo, eu não sou cirurgiã, né? Mas existe paciente que chega no meu consultório e fala, não quero operar. E às vezes eu falo, não tem jeito, né? A gente até pode bloquear, diminuir dor, isso a gente consegue fazer. Mas para voltar à mobilidade, às vezes é necessário uma prótese de joelho, por exemplo. Uma prótese de joelho. É importante também a gente saber um pouquinho como é que funciona uma prótese e a duração dessa prótese, né? Para a gente poder fazer a escolha correta. Eu sei disso até porque o meu pai precisou fazer uma prótese de quadril. E a prótese tem um prazo de vida, né? Depois ela tem que ser trocada. A gente tem que sempre avaliar também se depois vou poder trocar ou não. E depende muito da idade do paciente. Então, às vezes, a gente segura para dar aquele tempo, né, dele operar, porque geralmente é em torno, né, de 20 anos, né, uma durabilidade de prótese. Então, a gente tem que avaliar. Esse paciente muito jovem tem que ver, né, o custo-benefício dessa troca também. A verdade é que quando a gente começa a sentir dor, a gente tem que lembrar que é um alerta. Exatamente. Buscar ajuda, né? Bom, talvez você tenha a sua dúvida e eu quero a sua dúvida pontual. Qual é a sua queixa? O que está acontecendo aí com você? Tá? Isso pra gente vai ser importante porque hoje eu tenho aqui uma médica maravilhosa que vai te dar uma luz. Então aproveita, pode mandar pra gente através do nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Estou esperando a sua participação, Vida Melhor Oficial. A gente está falando de reumatismo com uma excelente reumatologista. Se você tem alguma dúvida em relação a essas dores, pode mandar aqui. A gente tem a resposta já já. Posso te dar um recadinho? Assunto, se você já mandou a sua pergunta, presta atenção que a gente agora vai ter a resposta, tá? Então, tentando entender aí quais são os motivos, como é que a gente cuida do reumatismo. Ou, às vezes, da dor no corpo, que você pensa que é reumatismo e pode ser outra coisa. Né? Então, eu vou pedir para a produção liberar aqui no nosso visual. Quem ainda não mandou pergunta, dá tempo, corre lá. Vida Melhor Oficial, lá no nosso Instagram, tá bom? Deixa eu ver, quando tiver aqui já libera. Terezinha, reumatismo pode ser evitado com o consumo de colágeno? Evitado não, porque ele é genético, mas ele pode ser retardado. A gente pode diminuir a velocidade de progressão em alguns estudos. E a alimentação como tudo?
A gente tem algumas, assim, o que eu digo para os meus pacientes é equilíbrio, né? Você tem que ter uma alimentação saudável, né? Se você exagerar para um lado, você pode ter consequências inflamatórias sistêmicas que podem prejudicar e a piorar a artrose a longo prazo. Obrigada, Terezinha, pela sua participação. Próxima pergunta da Rafaela. Boa tarde. Reumatismo tem a ver com dores na coluna? Sim, na verdade o reumatologista também trata, né, dor na coluna e a gente tem as espondilites, que é as espondiloartropatias que eu comentei. Esse nome é difícil. É Repete pra mim difícil, como é que é? espondiloartropatias. Espondiloartropatias. Isso, ela na verdade é uma categoria, né, de doenças reumatológicas. A mais comum é a espondilite anquilosante e esse nome é porque ela anquilosava a coluna, então ela ficava juntando as vértebras, por isso que antigamente, né, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem tratamento e o paciente evolui muito bem. Então, mas pode pegar, pode pegar. Obrigada, Rafaela. A Serendipity. Olá, gostaria que a doutora falasse um pouco sobre uma doença rara da qual fui diagnosticada. Doença de McDardle, é isso? É McDardle. McDardle, obrigada. Sei que não tem cura, mas o que posso fazer para evitar os sintomas que são dores musculares e fadiga muscular? Ixi, daí isso é bem complicado, né, da gente falar aqui em pouquinho tempo. Na verdade, depende muito de como que ela tá e como a atividade da doença tá. Então, você pode usar tanto analgésicos, bloqueadores. Existem algumas pessoas que usam bloqueadores musculares, né, nesses casos. Mas o importante é ela procurar sempre alguém para ajudar ela nas dores aí. A gente tem vários arsenais, né, para ajudá-la. Eu sempre fico, assim, receosa da gente trazer, por exemplo, um profissional aqui para falar de uma doença rara, porque eu penso que a gente está falando para muita gente, né? E a doença rara, como diz o nome, ela é rara. Então, muita gente talvez não tenha interesse em ouvir, mas eu entendo a angústia de quem a tem. E eu reforço o que eu falei ainda há pouco, né? Medicina está sempre em evolução, é bom procurar um médico especializado no assunto, porque às vezes tem soluções aí que talvez o médico que você consultou ainda não saiba, enfim, tem que ficar de olho. Boa sorte, viu? Tudo de bom para você, bom tratamento. Silvana, boa tarde. Tenho artrose nos 2 joelhos e quadril. Já fiz várias fisioterapias. Melhorou um tempo, mas volta com dores, principalmente quando o tempo esfria. O que fazer? Geralmente quando esfria piora mesmo. Isso é para uma contratura muscular que a gente tem, né? Diminuição também da quantidade de sangue que vai para aquela articulação. O ideal nessa época, né, do frio, os pacientes manterem mais aquecidos, tomarem, né, colocarem, quem tem problema na mão, colocar luva, todo esse cuidado é importante, tá? Exercício, fisioterapia eu digo que é uma coisa contínua, né? Não adianta você fazer 10 sessões e falar que o seu problema vai estar resolvido também. Isso é uma coisa que você vai ter que fazer sempre. Então, o exercício ele é fundamental e ele não pode parar. Né? E quando tem muita dor, a gente pode fazer, tem vários tratamentos. Hoje em dia o mundo da dor está bem avançado aí, desde remédio, analgésicos, moduladores centrais de dor, como bloqueios locais. Então depende aí do jeito que está a sua dor. Então tem coisa para fazer. Olha lá, interessante que a gente acabou de ouvir. Vou até vou grifar aqui, tá, gente? De marca-texto. Fisioterapia não é que é para fazer 10 sessões e acabou. Ah, não deu resultado, parei. Não. É para sempre. Para sempre. E pode ir melhorando aos pouquinhos ao longo da vida? Você vai tendo mais musculatura, segurando mais articulação e em estudo, isso é muito melhor do que qualquer remédio. Então, se você conseguir segurar a sua articulação no lugar, a coluna também, né? Que a gente está falando de joelho, mas a coluna também. É super importante. Pena que eu sei que é difícil, não é barato e às vezes não tem disponível no SUS e muitas vezes o plano de saúde não cobre, né? Não, E aí eu sei que é complicado, fisioterapia, mas vamos torcer para que mude, porque pode ir para uma academia, um pilates também, né? Bem orientado, você pode fazer em outros lugares. A Mônica está perguntando o seguinte: tenho artrite reumatoide, estou em tratamento com metotrexato. O que esse remédio faz no tratamento? Na verdade, ele é um imunossupressor, é a primeira linha, então geralmente é o primeiro remédio de escolha, às vezes não é o único, tá? Ele vai diminuir a sua imunidade para você parar de atacar a sua articulação, porque a artrite reumatoide, falando assim de uma maneira popular, é do jeito que as suas células atacam a sua articulação.
porque deu uma alteração ali, ele deu um bug, então ele vai começar a te atacar. Então a gente baixa esse sistema imune para a gente conseguir controlar a doença. Essas doenças autoimunes, elas têm a ver com o nosso estilo de vida também, com o nosso pensamento, com a pessoa estar bem disposta, com bons hábitos e qualidade de vida? Estou perguntando isso porque eu tenho amigas que têm artrite reumatoide, lúpus, por exemplo, e elas estão sempre buscando um equilíbrio emocional, um bem-estar. Faz diferença? Faz diferença. A doença ativa muito no estresse, na fadiga, na falta de sono. Então, todas essas coisas, a alimentação ruim, né, o tabagismo tem muita relação também. Então, ter uma qualidade de vida e ser saudável, a doença geralmente ela ocorre mais linear. E aí eu sei que às vezes você fala assim, mas a minha família não compreende, aí o meu marido me estressa. Aí eu vou lembrar um pouquinho dos papos de ontem, na segunda-feira, que a gente sempre fala, nada muda se você não mudar, né? Quando a gente faz uma movimentação, as coisas ao nosso redor mudam também. A gente não pode, se tem uma doença séria dessas, em hipótese nenhuma a gente poderia viver sob estresse, mas menos ainda, né? É verdade. Tem que buscar uma vida saudável. A Lúcia Wise diz assim, boa tarde, reumatismo no sangue é igual a anemia? Então, reumatismo no sangue é uma maneira popular, né? A gente geralmente é porque as nossas doenças são sistêmicas. Então, tem as doenças reumatológicas como as colagenoses, né? Que são doenças mais sistêmicas, que é o mais famoso é o lúpus. Mas tem síndrome de Sjögren, tem doença mista do tecido conjuntivo. Então, a gente tem vários outros tipos de doenças que atuam no sangue, mas elas podem dar anemia, mas não é igual à anemia. Ok. Obrigada, Lúcia, pela participação. Próxima pergunta do Magno. Boa tarde. A fibromialgia não é ainda diagnosticada como doença ou é um acúmulo de distorção no organismo? Muito obrigada. Abraço, Magno do Guarujá. Então, Magno, é sim, tá? Inclusive tem até o CID-10 para ela. Ela é uma doença, tá bom? Perfeito. Próxima pergunta da Lídia. Tenho o dedo médio travando. Preciso tratar no reumatologista? Tá, isso assim, tanto o reumatologista quanto o ortopedista trata. Deve ser um dedo que a gente chama dedo engatilho, né? Que é o mais comum. Dedo... pode ser qualquer um. Na verdade, a gente tem uma apolia, né, nos tendões. E quando essa apolia ela fica muito espessa, às vezes o paciente que ele queixa que ele não consegue levantar o dedo. Daí ele trava ou ele ajuda, de repente solta. Né? Então isso chama dedo engatilho. Tanto o reumatologista quanto o ortopedista pode tratar o seu problema. Falando em dedos, às vezes a gente tem uma dorzinha no dedo. Até dei uma lida que quando a gente entra na menopausa, às vezes a gente sente essas articulações mais doloridinhas. Sim. Eu fiz assim agora e as minhas estão doloridinhas. Qual a relação disso com artrite, com artrose? Geralmente, nesse período de climatério, menopausa, né, a deficiência do estrogênio, ela atua na relação. E é onde a artrose geralmente também dá um start. Então, é importante dar uma olhada aí na vida familiar, passar no médico, ver se é só uma questão hormonal ou se você está começando alguma coisa aí. É bom ver o quanto antes, então. Quanto antes melhor, né? A Ju Reis pergunta se a acupuntura na artrose dos joelhos resolve. Então, vamos lá, vamos falar de estudo científico, né? Existe uma melhora da dor para artrose de joelho, não foi vista em nenhuma outra artrose, tá? Mas não vai resolver o seu problema, né? Pode te ajudar na dor. Algumas pessoas são mais sensíveis ao tratamento da acupuntura que outras? Sim. Porque às vezes eu vejo gente falando assim, nossa, tratei na acupuntura, fiquei boa. E outras pessoas falando, nossa, pra mim não adiantou nada. Eu acho que depende muito da parte muscular também do paciente, né? Então, quando tem mais contratura, a pessoa é mais rígida, a acupuntura ajuda muito nesse aspecto. Joia. O Fábio Costa pergunta como saber se estou com reumatismo nos ossos. Então, reumatismo nos ossos também é uma questão muito genérica, né? A gente tem tanto a osteoporose, por exemplo, que a gente tem exame para fazer isso, quanto que é uma deficiência de cálcio, vitamina D, e a pessoa vai perdendo a massa óssea. Então, esse exame a gente vê e, geralmente, se o paciente quebra é porque ele não cuidou antes, né? Se ele quebra o osso por causa disso. E tem as doenças reumatológicas da articulação. E, geralmente, vem com esses sintomas: dor articular, inchaço, edema, calor. Então, tudo isso daí você tem que avaliar. Denise Fioravante, qual a diferença de artrose e reumatismo? Então, a artrose é um tipo de reumatismo, né? E é uma doença, na verdade, a diferença delas para doenças autoimunes é que você ganha o seu gene e, junto com o seu estilo de vida,
você vai ter uma degeneração, né? Vai ter uma quebra da sua articulação, da cartilagem, que vai diminuindo. Então, essa é a artrose, mas é um reumatismo. É um tipo de reumatismo. É. Então, o reumatismo, ele pode ter vários, Bom, como é que... São vários tipos vários de doenças, tipos, exatamente. A gente separa em osteomuscular, em doenças autoimunes, e daí nessas a gente faz mais ainda, vai abrindo o leque, né? Reumatologista cuida de muita coisa. Não é fácil, né, gente? Olha lá. Bom, mas tem alguma coisa mais que a gente precise deixar aqui para complementar sobre reumatismo, doutora? Acho que o mais importante é quando você tem alguma dor, alguma coisa, você ter que procurar ajuda, porque às vezes as pessoas demoram, acham que aquilo é uma coisa que vai passar e aquilo não vai passando. Então, quanto antes o tratamento você conseguir fazer, porque você fez o diagnóstico antes. Isso é muito importante. Perfeito. Doutora Tatiana Tardivo, ela está no Instagram também. Tem informação lá sobre esse assunto, reumatismo? Eu falo bastante lá. Então entra lá para você aprender mais, DRA_Tatiana Tardivo, exatamente como se fala, DRA_Tatiana Tardivo. Quer marcar uma consulta? 11 9 45 05 72 34, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Foi uma alegria te receber. Volte outras vezes pra gente falar de outras coisas, já que tem tanta coisa, né? Vai ser um prazer. Que a reumatologia trata, então dá pra volta falar pra gente bastante. aprender mais, tá bom? Obrigada, Obrigada, tchau, tchau. doutora.